Uma epístola rica, uma epístola extremamente orgânica, uma epístola que desvela aos nossos olhos e ao nosso coração o mistério de Deus, que é Cristo. Cristo, enquanto o mistério de Deus revelado, é o cerne desta epístola. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo vai gastar todo o capítulo 1 e parte do capítulo 2 para falar desse mistério, demonstrar esse mistério, então exortar os crentes a se manterem firmes na fé. Esse é o grande desafio, tanto no primeiro século da era cristã, quanto no século em que vivemos. O desafio não somente de nós buscarmos a verdade de Deus, conseguimos discernir até onde podemos a verdade de Deus revelada pelas Escrituras, e também de nos manter firmes na fé num tempo de apostasia, num tempo em que há muitas vozes, falando, não o Evangelho de Cristo, mas falando acerca do Evangelho de Cristo, com muitas misturas. E, portanto, a nossa base, a nossa segurança não pode se fundamentar, como Paulo vai colocar aqui no capítulo 2, em vãs filosofias, em argumentos humanos, em rudimentos do mundo. É preciso que a nossa fé se alicerce na revelação de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. Jesus é, por assim dizer, a chave hermenêutica que abre o discernimento de toda a Escritura. Não se pode tomar a Escritura pela Escritura, mas devemos ler toda a Escritura tendo Cristo como sendo aquele cuja obra, cujo viver, cuja natureza, cujo propósito vem a interpretar toda a Escritura, para que nós possamos absorver apenas a essência da verdade e não tomar os invólucros pela essência, Ou seja, a verdade está contida na Escritura. Não se pode pensar ou imaginar que a Escritura como um todo seja a verdade, mas que a Escritura é o meio material e histórico por meio do qual Deus trouxe a revelação tanto aos pais, no início da história, os rudimentos ali por Moisés, passando pelos profetas, e vindo então o próprio Cristo encarnado, que nos ensinou o Evangelho, e então nas epístolas, onde nós vamos encontrar já a verdade do ponto de vista da perspectiva do homem, Como o homem apreendeu, homens santos que falaram da parte de Deus, os apóstolos que ouviram diretamente do Cordeiro, como eles nos trazem esta verdade já apurada ali nas epístolas. E no caso, Colossenses é uma das epístolas e, portanto, nós tocamos aqui esta essência e, conforme o apóstolo Paulo faz nessa carta, nós também fazemos, apelamos para que os irmãos compreendam a revelação de Deus na pessoa do seu Filho, para se manterem firmes nesta fé, nesta base, nesta revelação. Semana passada nós começamos a falar acerca do versículo 13 do capítulo 1. Leia comigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse texto nós começamos a falar acerca do império das trevas. Isso porque quando se fala império das trevas, a maioria das pessoas elas passam despercebidas sobre o profundo significado dessa expressão. Isso porque a maioria das pessoas, quando ouvem ou leem o termo, a expressão império das trevas, logo eles pensam no inferno, no diabo, nos demônios, e conferem tudo a esses seres espirituais, como se porventura eles estivessem em algum lugar, do qual nós não fazemos parte, e que nós estamos livres, portanto, da mera ação territorial desses demônios.